Vamos lá, vamos recordar agora da Sensacional. tecnologia, dia 7 de maio de 1946, há 76 anos. Foi É fundada uma empresa um que pós-guerra aí, hein? é, exatamente, acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, foi fundada a Tokyo Tsushin Kogyo, cuja sigla é TTK, e que em português significa Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. Fundada por duas pessoas lá no Japão, Masaru Ibuka e Akio Morita, ela foi a lançar o primeiro gravador em fita lá do Japão, o chamado Type G. Ninguém deve estar Uhum. se tocando que empresa é essa, porque com esse nome não dava para as pessoas do resto do mundo pronunciar muito bem, né? No Ocidente, ninguém conseguia falar direito esse nome extenso em japonês. Então, os Uhum. seus presidentes foram nos Estados Unidos, viram que eles tinham dificuldade de falar esse nome. Em janeiro de 58, eles mudaram o nome. Eles mudaram para um nome muito mais fácil, né, usando algumas palavras já existentes, como, por exemplo, som em latim, que é sonus, e uma gíria na época nos Estados Unidos para garoto, que era Sony, com dois N's. E aí nasceu a Sony. Entregou. Não teve jeito, aí eu tenho que falar já que é a Sony. E bacana, eu vou falar um pouquinho da história dos os marcos de lançamentos da Sony, principalmente nos primeiros anos, né? Os mais recentes todo mundo conhece, não precisamos falar dos que todo mundo está vendo hoje em dia, mas vamos só recordar como é que eles foram icônicos, foram muito importantes na história da tecnologia. Por exemplo, o primeiro produto que levou a marca Sony, até mesmo antes deles mudarem a empresa para a Sony, foi um rádio modelo TR-55, que foi lançado em 1955, 3 anos antes de mudarem o nome da empresa para a Sony, e foi um dos primeiros rádios do mundo a usar transistores no lugar de válvulas e a caber em um bolso de uma camisa. Na foto Nossa. vocês estão vendo aí já o modelo seguinte, né, um pouco mais avançado, é o TR-63, é a propaganda do radinho de pilha, né, a transistor, né. Outra imagem bacana é o primeiro TV totalmente transistorizado, o modelo TV8301, que está aí na tela, foi lançado em 1959. Depois, em 1971, eles lançaram o primeiro formato de videocassete, que era o Umatic. Era um vídeo profissional de muito boa qualidade, mas o equipamento era grande, era a foto da direita aí. Não se tornou muito popular porque o preço era alto, né? Qualidade alta, mas preço alto. Ele era muito utilizado em edição profissional de vídeo. Para Uhum. completar maio, né, na Sony, em 10 de maio, só que de 75, a Sony lançou o Betamax, que é esse Nossa, cassete à pode crer. esquerda. Lembra disso? Betamax? Caraca, eu trabalhei com isso, cara. Tive uma produtora de vídeo na década de 90, cara. E a gente trabalhava com fitas ainda, era Super VHS e Beta. Era isso daí mesmo, com esse gravadorzão aí que você tá mostrando. Pois é. O Betamax era um excelente padrão, só que teve uma guerra nessa época, né, com outro padrão, o VHS, e aí o VHS acabou ganhando em termos de custo-benefício e o Betamax acabou saindo de linha em 2002, né, ele durou até que bastante, né? Mas o beta ele tinha uma qualidade melhor. A gente tinha o VHS, o Super VHS e o beta. Ele foi usado muito tempo para as novelas, para televisão, comerciais, essas coisas, porque ele tinha uma qualidade muito boa. Comercial ainda alguns, né? Porque a maioria fazia em película. Uhum, tá Mas de filme mesmo, né, de cinema. exatamente legal pra Mas aí foi o caramba. começo, né? E aí, mais para frente um pouquinho, depois dessa guerra, né, teve também um outro marco, né, que é o lançamento do primeiro audio player de fita cassete portátil Walkman. Foi lançado em 1979, esse da foto embaixo à direita, né? Quem aqui já teve um Walkman, coloca aí no chat ou nos comentários se você está vendo já a gravação, né? Mas não parou por aí, claro. A evolução do áudio na Sony foi espetacular, né? Marcou vários produtos. Por exemplo, em 87 eles lançaram o formato DAT, o Digital Audio Tape, para gravação digital de áudio, né? Porque o cassete gravava de maneira analógica. Já o DAT, qualidade muito superior, formato digital, também está aí na foto
o mini player do DAT. Além de ser usado para gravação de áudio, o DAT também começou a ser utilizado para gravação de backup de computadores, já trazendo para o mundo dos computadores. Ele chegou a, dependendo da unidade aí do DAT que você utilizava, comportar até 80 gigabytes por fita. Né? É bastante coisa, até para os dias de hoje não é muito pouco não. Depois, em 92, foi lançado o Mini Disc, também está aí na imagem. É um disco magneto-óptico com capacidade de 80 minutos de áudio digital. Mais para frente, a Sony, junto com a Philips, lançou o Compact Disc, o CD. E não podia deixar de ser no ano seguinte o Discman. Está aí na foto também. Para substituir o Walkman, você tem o Discman. Atire a primeira pedra quem nunca usou um Discman. Sensacional. Até para fazer bailinho dava para fazer com o Discman. Era sensacional. Você podia levar o seu CD lá de casa para balada, para festa. O Daniel está comentando que o primeiro comprou em Londres. Perfeito. Meu, que legal que a gente viveu essa época, né, cara? E olha só que mega empresa essa. Mas não benefício. Parou, não. Olha só o que os caras fizeram ainda, né? Manda! Em 83, bom, já falei de 83, em 82, a Sony lançou o disquete de 3,5 polegadas para computadores, para brigar com o de 5,25, né? E acabou ganhando, né? 6 anos depois, em 88, o 5,25 saía do mercado. É claro que não durou a eternidade, porque vieram outras mídias, mas o disquete de 3,5 polegadas durou até 2010. E lá, nessa época, já detinha, quer dizer, ainda detinha 70% de todo o mercado de flop disks, de disquetes, o 3,5 polegadas. O primeiro computador da Sony foi o MSX, também está aí na foto, de 1983. E também foi uma das primeiras a lançar uma câmera de filmar de mão, né, portátil, assim, você levar na mão, chamada, claro, Handycam, em 1985. Também quem teve já comenta aí. E depois disso, ainda tem história. Eles lançaram, claro, o PlayStation, né, em 1994, que já está na versão 5, né? Uhum. Também lançaram uma das primeiras câmeras fotográficas digitais da série Mavica, também está aí, ela gravava em flop disk, em disquete de 3,5 polegadas, resolução VGA 640 por 480. Se você olhar hoje é terrível, né? Mas na época é o que tinha, né? Foi lançado em 97 e depois lançado em 98 o Memory Stick, um tipo de memória flash, que hoje ainda existe e está hoje com capacidade de 2 terabytes por unidade de Memory Stick. E para completar a história da Sony, só para não deixar em branco, vamos falar que a Sony hoje tem mais de 100 mil funcionários com faturamento anual superior a 80 bilhões de dólares. Cara, tem uma coisa interessante também. A Sony, em 95, ela montou porque a Sony é um conglomerado, né? Uma mega empresa, né? Com várias divisões. Essas que você citou, assim, de desenvolvimento, de tecnologia, são essenciais aí para o desenrolar da história da tecnologia. Mas em 95 ela montou um departamento ligado a patentes, a música, gravações, tudo, e ela tinha 50% de sociedade com quem? Com quem? Michael Jackson. Michael Jackson, bacana. Michael Jackson foi sócio da Sony nessa parte aí de música, né? De lançamentos, de gravações, de patentes. A Regina tá tirando um sarro aqui, que eu falei dos bailinhos, ela, bailinho agora é só balada, né? Agora mudou o nome, né? Sensacional. Só muda o nome. Legal. A Sony tem outras divisões, não dá para colocar tudo aqui. Tem a parte de filmes, tem as televisores, né, Vega, tem muita coisa, Sony Entertainment Group, não dá para falar tudo que eles têm aqui, mas eu realmente só coloquei o que tinha mais 70, 80, 90, para recordar essa época aí. Não, e para enfatizar aí essa data de fundação dessa mega empresa, né, cara? Foi a Muito fundação, legal. foi em maio, e o lançamento do Beta, né? O Betamax também foi em maio. Legal demais.